Olá, sejam muito bem-vindos ao Pausadamente. Eu sou Jonas Henrique, sou psicólogo e esse podcast ele nasce com uma proposta muito simples, mas muito necessária. Criar um espaço para a gente poder respirar um pouco antes da gente continuar, porque a vida ela tem andado muito rápida. A gente acorda às vezes pensando o que precisa fazer, a gente pega o celular e a gente já é bombardeado por mensagens, por cobranças, por notícias, comparações, tarefas, problemas, boletos, trabalho, família, relacionamento, por futuro. E quando a gente percebe, o corpo está aqui, mas a mente já está lá na frente, divagando muito longe, pensando no que pode dar de errado, no que ainda não aconteceu, no que talvez nunca aconteça. E é justamente por isso que esse podcast se chama Pausadamente, porque muitas vezes o que a nossa mente mais precisa não é de mais uma resposta imediata, mas de uma pausa. Uma pausa para respirar, uma pausa para perceber, uma pausa para entender o que realmente está acontecendo dentro da gente. E neste primeiro episódio, eu queria conversar com você sobre um tema que aparece às vezes muito nos meus atendimentos, nas conversas, às vezes na vida cotidiana e talvez também na sua própria história, que é a ansiedade. Eu duvido que você não tenha escutado essa palavra em algum lugar. Mas eu não quero falar de ansiedade de um jeito frio, eu quero não falar de um jeito técnico demais pra você, ou distante da vida real. Quero falar de ansiedade que parece quando você deita pra dormir, coloca a cabeça no travesseiro e a sua mente não para. Da ansiedade que vem antes de uma conversa difícil, da ansiedade que aperta o peito quando você sente que precisa dar conta de tudo, da ansiedade que faz você imaginar mil cenários antes mesmo de alguma coisa acontecer. Aquela ansiedade que às vezes disfarça e é disfarçada de fato de irritação, de impaciência, de cansaço, de controle, às vezes da fome, da insônia e da comparação ou do medo. Porque a ansiedade não é só ficar nervoso. A ansiedade é muito mais do que isso. Na realidade, é uma mente tentando proteger você de um perigo que talvez você nem esteja vivendo agora. E eu queria começar esse podcast de hoje, esse episódio, te dizendo uma coisa muito importante. A ansiedade não é sua inimiga. Como assim, Jonas? A minha ansiedade não é minha inimiga. Na realidade, ela é um sinal, um alarme. O problema é quando esse alarme ele começa a tocar o tempo todo. Pensa comigo. Imagine que você tem um alarme em casa agora. Esse alarme existe para proteger você. Se alguém tentar entrar, ele vai tocar. Então ele vai chamar a atenção, ele avisa que algo precisa ser visto. Agora imagine esse alarme tocando quando passa uma folha na frente da sua casa. Uma folha de uma árvore que caiu. Quando alguém anda pela calçada, quando venta, quando nada está acontecendo. Vai chegar uma hora em que aquilo que deveria proteger você começa a te desgastar, não é mesmo? Então a ansiedade ela funciona mais ou menos assim. É um recurso do nosso corpo, da nossa mente, para nos preparar diante de possíveis ameaças. Mas quando ela fica desregulada, a gente começa a viver como se tudo fosse urgente, como se tudo fosse perigo, como se tudo precisasse ser resolvido imediatamente. E talvez você já tenha sentido isso ou esteja sentindo isso exatamente agora. Corpo acelerado, respiração encurtada, a cabeça disparando o tempo todo, coração batendo mais forte. A pessoa acaba tentando prever tudo, controlar tudo, resolver tudo, pensar em tudo. Só que eu quero te passar um detalhe muito importante aqui. Quanto mais a mente tenta controlar o futuro, mais ela perde o contato com o presente. E a ansiedade é muito disso. É uma mente que sai do agora e tenta morar no depois, sempre no futuro. E sabe de uma coisa? Morar no depois cansa demais. Porque o futuro, ele não tem parede, ele não tem chão, ele não tem garantia. Então a mente ela vai criando as possibilidades, as hipóteses, as preocupações, os medos e o e se aparece. Jonas, e se der errado? E se eu não conseguir? E se a pessoa não gostar de mim? E se eu perder? E se eu me decepcionar? E se eu travar? E se eu não for suficiente? E quando a gente entra nesse ciclo, a ansiedade começa a aparecer de uma tentativa de solução. A pessoa pensa muito porque acha que vai pensar muito e pensar muito vai resolver alguma coisa. Mas nem todo pensamento é solução. Às vezes, pensamento demais é só uma exaustão disfarçada de preparação. Talvez essa seja uma das grandes diferenças que a gente precisa aprender. Pensar é necessário. Ruminar
é adoecer. Pensar te ajuda a organizar, ruminar vai te prender. Pensar te aproxima de uma decisão, mas ruminar te coloca girando no mesmo lugar toda vez. Pensar traz clareza. Ruminar aumenta o medo. E nos atendimentos, uma coisa que eu percebo muito é que as pessoas ansiosas, elas geralmente não estão fazendo drama, né? Elas estão cansadas, cansadas de tentar dar conta de tudo por dentro. Parece que existe um juiz interno, um grande controlador. Às vezes a pessoa trabalha, ela estuda, ela cuida da casa, cuida das pessoas, resolve o problema de todo mundo, responde mensagem, sustenta a responsabilidade, tenta ser forte, tenta não decepcionar ninguém e ainda se cobra por estar cansada. É como se a pessoa ela carregasse um peso nas costas, pensa comigo. Em vez de parar para organizar esse peso, ela se culpasse por não estar andando mais rápido. Mas vem cá, deixa eu te dizer uma coisa com calma. Você não precisa transformar tudo em uma urgência para provar que se importa. Você não precisa sofrer antes para estar preparado. Você não precisa carregar emocionalmente todos os problemas de todo mundo para conseguir resolver. Isso é muito importante. A gente tem que parar de confundir ansiedade com responsabilidade. A pessoa pensa, Jonas, se eu não me preocupar, quem? Quer dizer então que eu não estou levando a sério? Mas isso não é verdade. A preocupação excessiva, ela não é sinônimo do cuidado. Anota isso. A preocupação excessiva não é sinônimo do cuidado. Cuidado é presença, cuidado é clareza. Cuidado é uma ação possível. A ansiedade excessiva, muitas vezes, ela é uma tentativa de controle diante da sensação de insegurança. E aqui eu quero trazer uma pergunta bem simples, mas muito profunda para você. Essa preocupação está me aproximando da solução ou está apenas me afastando de mim mesmo? Porque talvez nesse processo você já esteja se abandonando aos poucos. Existe uma preocupação que organiza, uma preocupação que ela paralisa. Existe uma preocupação que te ajuda a agir. Existe uma preocupação que te coloca preso num filme mental do medo. E quando a ansiedade ela começa a dominar, a pessoa ela não vive mais a realidade como ela é. Ela vive uma realidade como se a mente ansiosa interpretasse tudo do jeito que ela quer. Um atraso vira rejeição. Uma mensagem não respondida vira abandono. Um erro vira fracasso. Um silêncio vira ameaça e uma crítica vira sentença. Um sintoma no corpo vira uma catástrofe. Uma fase difícil vira a minha vida inteira vai ser assim. E aqui entra um ponto central. A ansiedade ela costuma ampliar o risco e diminuir sua percepção da capacidade. Isso faz sentido para você? Ela faz o problema parecer enorme e você parecer pequeno. Por isso, uma das coisas mais importantes no cuidado com a ansiedade é voltar para uma pergunta: o que está acontecendo de fato? E o que a minha mente está acrescentando em cima disso? Porque nem tudo o que a mente diz é verdade. Como o Dr. Augusto Cury diz, a mente mente. Às vezes é medo, às vezes é memória, às vezes é insegurança, às vezes é cansaço. Às vezes é uma ferida antiga tentando interpretar uma situação nova na sua vida. Então, aprender a pausar é justamente isso. Criar um espaço entre o que eu sinto e o que eu faço, em como eu reajo. Entre o pensamento que aparece e a verdade que eu assumo diante daquilo que eu estou vivendo. Entre o gatilho e a minha resposta. A pausa, portanto, não resolve tudo magicamente. Quem dera se eu, como psicólogo, pudesse ter aqui uma fórmula mágica para resolver todos os seus problemas. A pausa, ela não resolve tudo magicamente. Mas ela impede que a ansiedade, ela senta no banco do motorista e dirija totalmente a sua vida te governando. Eu gosto muito de pensar na ansiedade como um Waze emocional. Eu sempre uso isso nos meus atendimentos. O Waze, ele aponta os caminhos, ele aponta risco, rota, trânsito, possibilidade, não é mesmo? Mas você não precisa obedecer cegamente tudo aquilo que ele recalcula. A ansiedade faz um pouco disso também na nossa vida. Ela recalcula o tempo todo, cuidado, vai dar errado. Ah, acho melhor eu evitar isso. Não, melhor eu controlar isso, porque assim eu vou ter segurança. Acho que é melhor ainda mandar uma outra mensagem, assim não ficou legal. Melhor desistir antes. É melhor não tentar. Só que nem todo alerta interno é uma direção. Às vezes é só o medo pedindo cuidado. E cuidado não é o mesmo que fuga.
Talvez hoje você precise olhar para sua ansiedade com menos guerra e mais escuta. Em vez de se perguntar como que eu faço isso sumir da minha vida, talvez você precise se perguntar o que essa ansiedade está tentando me mostrar? Que limite que eu tenho ignorado na minha vida? Que descanso eu tenho adiado? Que conversa eu estou evitando? Que necessidade emocional ou não eu estou reconhecendo? O que parte da minha vida está pedindo uma reorganização? Porque a ansiedade muitas vezes não aparece do nada. Ela pode estar ligada ao excesso de cobrança, falta de descanso, dificuldade de dizer não, o medo de decepcionar, comparação, insegurança, a necessidade de controle, feridas relacionais, um ambiente adoecido, a sobrecarga, a falta de rotina, um sono ruim, uma alimentação desregulada. Às vezes você está mexendo no celular demais, um uso excessivo de tela, ausência de pausa. E aqui não é sobre culpabilizar, não tô aqui para isso. É sobre perceber, porque a gente só consegue cuidar daquilo que consegue reconhecer. Então eu queria fazer uma pergunta pequena para você agora, junto com uma pequena pausa. Só um instante. Onde quer que você esteja, se fosse seguro fazer isso agora, perceba o seu corpo, perceba a sua respiração. Não precisa mudar nada de imediato, só percebe. Talvez a sua respiração esteja curta, os seus ombros estejam tensos, talvez a sua mandíbula esteja travada, talvez sua mente esteja acelerada. Agora respira um pouco comigo mais devagar. Inspira pelo nariz, segura um pouquinho e solta. Mais uma vez, inspira e solta pela boca. Percebe que por alguns segundos você não precisou de resolver sua vida inteira? Você só precisou voltar, sentir seu corpo, voltar para o agora. Então lembra sempre, aqui e agora. Isso não é uma pausa somente na mente. É não abandonar suas responsabilidades. É não permitir que suas responsabilidades abandonem você. E talvez esse seja um dos maiores desafios da nossa geração. Aprender a viver sem transformar tudo em desempenho. Porque hoje parece que a gente precisa estar produzindo o tempo todo, respondendo, vencendo, melhorando, postando, crescendo, resolvendo. Mas vamos falar a verdade? O corpo cobra, a mente cobra, as relações cobram, o sono cobra, a saúde emocional cobra. Então, é sinal de responsabilidade com a própria vida dar uma pausa. Portanto, nesse dia de hoje, respire. Aqui e no agora. Não precisa resolver tudo hoje. Só precisa começar a se tratar com um pouco mais de presença. Esse foi o primeiro episódio do Pausadamente, um espaço para desacelerar. E aqui no Pausadamente, a gente vai refletir, a gente vai cuidar da mente com mais consciência, um episódio de cada vez. Eu sou Jonas Henrique, psicólogo, te encontro nos próximos episódios. Até lá, cuide da sua mente com calma, porque às vezes, antes de seguir em frente, a gente precisa aprender a pausar.